trabalhou, mas então... 4-0, aliás, seja o retrato do que foi a distância... Poderia ter sido até mais. Poderia. Então, é disso para mais. Então, No segundo tempo lá também em Buenos Aires. Eu só acho assim, eu tenho que esperar o planejamento da temporada do Botafogo para fazer uma avaliação do que o Textor vai fazer. Mas o planejamento já está em andamento. Era planejado perfeito. não ganhar nada agora. Mas Nada disso era importante. Biner, eu acho que assim, claro, e ninguém aqui está falando que tudo que o Textor vai fazer ou que o Botafogo se planejou para fazer não vai dar certo em relação a Brasileiro, a Libertadores e Copa do Brasil. Não é isso. Agora, jogar fora e desprezar da forma como o Botafogo desprezou 3 troféus, por menores que eles sejam... Para mim é inaceitável. É inaceitável, exato. Eu vou esperar para entender o investimento, porque, assim, desculpa alongar a abertura, o Botafogo teve prejuízo no último ano e o Botafogo hoje é um negócio. Desculpa até te interromper, o investimento nessa temporada já é um investimento extremamente agressivo. O Botafogo já investiu mais de 500 milhões de reais na contratação de jogadores, mas sem um treinador. Se você for analisar no papel, esse time tem potencial, um time até mais talentoso do que o do Racing. Mas você não tem o principal no futebol, o jogo coletivo, a organização. Então, aí eu acho que tem muito a ver com as respostas negativas que o Textor teve nas escolhas dos seus técnicos. Ele teve escolhas ousadas. Imagina, ele consegue trazer o Mantini para cá, teria sido uma coisa muito especial. Jardine era o plano A, né? Jardine teve uma baita escolha também. Então, eu não vou atropelar a pauta, não vou entrar falar do Vamos Renato chegar no Paiva. treinador já. Vamos chegar lá um pouco mais para frente. Mas eu vejo o Botafogo, até o momento, com todas as escolhas que o Textor fez, com quem ele já contratou, etc., abaixo do Botafogo do ano passado. Quando a gente fala de possibilidades. Com adversários mais fortes para concorrer pelos principais torneios. E se isso continuar dessa forma, eu vou achar que esse início de temporada, essa economia feita no início de temporada, ela pode funcionar para o negócio, mas não funciona para o futebol. Por enquanto não está Funciona para o funcionando. proprietário, para quem investiu dinheiro, mas não funciona para o futebol. Mas eu tenho que esperar um pouco mais para entender se essa economia vai se reverter lá na frente numa equipe mais forte ou se nós vamos seguir nesse caminho. O Botafogo esse ano vai ser um time competitivo, mas com muito menos chance de ganhar campeonatos. Até porque teremos um treinador agora definitivamente, né? Dona, já vou para você. Antes o Calçade. O Calçade está lá no Newton Santos e também vai dar o pitaco dele aí sobre essa derrota do Botafogo, mais uma. O Calçade, quanto mais o tempo passa, quanto mais o Botafogo se distancia dos títulos, né? Quanto mais o Botafogo perde, mais também ele se distancia daquela conexão com o futebol do ano passado. Cada vez mais difícil resgatar um pouco daquela ideia. E não sei como é que vai ser com o Renato Paiva, que a gente vai falar daqui a pouco. Tudo bem, Calçade? Oi, William. Boa noite aos companheiros, ao fã de esportes. William, a gente tem que entender, e principalmente o Textor e o Botafogo, né? Porque é o seguinte, a gente passou o ano todo, o ano de 2024, falando que o Botafogo tem um dono, que tem uma administração profissional, que faz parte de um grupo, que tem vários clubes. Tá legal, a gente levantou então as expectativas e elas foram confirmadas pelos títulos com 2 conquistas gigantes. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Aí começa janeiro e todo aquele profissionalismo que nós falamos, ele desaparece. Não, isso aí não importa. E olha, para não parecer incoerência, acho que ninguém mais do que a gente debate que os campeonatos estaduais consomem um tempo importante da preparação e que é preciso repensar isso. Só que o início de ano, então, tem focos que você tem que atacar. O Botafogo tinha 2 disputas de taça. Uma contra o Flamengo. Então, ele é importante porque do outro lado tem o Flamengo, tá? E o Botafogo é rival do Flamengo. É preciso entender isso. A outra é Recopa. Para a Argentina, muito importante. Para o Racing, fundamental. Até o jogo do Racing no meio de semana, do final de semana, foi adiado. O Racing não jogou. O Racing só esperou o Botafogo. O Racing se preparou porque queria a taça. E era o que o Botafogo deveria ter feito. Foco nas taças. O estadual tá bom. Deixa de lado. Não, eles jogaram tudo no mesmo caldeirão. Tudo era a mesma coisa. E agora contrataram um treinador. Gente, o Paiva já estava aí.
O que fez o Textor? Rodou e foi na confiança do treinador português. Luiz Castro foi ótimo, mas largou o Botafogo. O Arthur Jorge também foi maravilhoso, ganhou os títulos e foi embora. O Bruno Lage é melhor esquecer, mas eu vou no Renato Paiva. Tudo bem, pode dar certo, mas mostra que ele rodou e aí voltou algumas casas para escolher o treinador. Então, o Racing mereceu. O Racing jogou muita bola. O Racing fez o gol, levou o placar para 3-0 no agregado, estava querendo golear. Fez o segundo e estava com uma vontade. Então, sim, o Racing trabalhou muito bem esse confronto. E o Botafogo passou a mensagem equivocada para o time, para a torcida, para os investidores, para os patrocinadores, para todo mundo. Bom lembrar que o torcedor do Botafogo fez a parte dele, né? O pessoal foi hoje, né? Agora, Dona, a gente estava conversando na redação, você até... O que foi? Vamos ver então, galera, uma noticiazinha aí a respeito de uma chegada aí, né? De um reforço para o Botafogo. Elias Manuel, ele é anunciado aí como novo atacante do Botafogo. Nesta quinta-feira, o Botafogo seguiu sua movimentação no mercado e anunciou oficialmente a contratação do atacante Elias Manuel. Aos 23 anos, ele chega com um vínculo até dezembro de 2027. Esta é a nova contratação do Alvinegro, né, para a temporada. Elias, aliás, já está no Rio de Janeiro e integra o elenco do Botafogo. Ele atuou pelo New York Red Bulls dos Estados Unidos nos últimos 3 anos. Chegou a ser trocado para o Real Salt Lake, uma operação comum entre clubes da MLS, mas recusou a negociação e se negou a atuar pelo time de Utah. Após essa situação, foi colocado à venda. Então, temos aí um reforço para o Botafogo, né? Também temos o anúncio do novo... Vejam só, foi anunciado o novo técnico aí para o Fogão, que é o Renato Paiva, né? Ele tem residência fixa lá no Rio. O Paiva foi a solução encontrada por John Textor, né, o dono da SAP, após uma série de entrevistas com candidatos e negociações frustradas. Paiva deve ser anunciado pelo Botafogo até o fim de semana, segundo o UOL. Antes, o Botafogo esteve prestes a anunciar outro português, que era o Vasco Matos, mas o treinador acabou ficando no Santa Clara. O novo técnico do Botafogo terá cerca de 1 mês de trabalho até a estreia do Brasileirão, já que o Botafogo joga hoje, né? Jogou, no caso, mas foi eliminado do Carioca. Infelizmente, perdemos aí, né, também a Recopa. Acho que há pouco tempo comemoraram aqui o título do Campeonato Brasileiro. Ano passado conquistaram a Libertadores. Hoje saem daqui com esse resultado, vendo o Racing sendo campeão no Newton Santos. O que começou errado, de repente, nessa temporada? Por que as coisas não estão dando certo para o Botafogo? É difícil. É difícil falar agora, analisar agora. Estou com muito dor aqui no meu coração. Eu não gosto de perder, não gosto de perder um jogo, muito menos uma final. A verdade é que não estou conseguindo as palavras agora. Como estou, é uma sensação muito ruim perder uma final. E o que aconteceu já, lamentavelmente, já foi. Hay que deixar atrás. Agora, a final de março, temos o começo do Brasileiro, então focar nisso. Trabalhar, temos 1 mês para trabalhar. E para que as coisas voltem à normalidade. A normalidade é que o Botafogo lute e o Botafogo ganhe. Obrigada, Barbosa. Muito bem, aí o Alexander Barbosa, que semana passada até deixou bem claro, viu, Zinho? Agora ele está muito machucado com a derrota. Está começando aí o cerimonial, né? O Alejandro Domingues entregando a medalha para a equipe de arbitragem. Hoje o Jesus Valenzuela comandou a equipe aqui. E ele falou, olha, sem técnico, ele deixou claro que a coisa não estava tão boa para o Botafogo, né? E assim, muita gente interpretou mal isso, né? Não gostou da fala dele, mas ele foi muito verdadeiro, como hoje também.
Eu sei muito bem esse sentimento, né? Na minha carreira eu também não só venci, eu também perdi. E é muito ruim essa sensação, esse momento, né? Uma derrota dentro de casa, a rivalidade Brasil e Argentina e principalmente o time jogando mal. E ele sabe muito bem muitos motivos para ter acontecido isso. Mas não é o momento de falar com a cabeça quente, com muita tristeza. Foi sábio, né? Ficar mais quieto, demonstrar assim para o torcedor a tristeza. Os jogadores sentem sim. Os jogadores estão muito sentidos por uma derrota. Ninguém gosta de perder. Agora tem a certeza, né? Todos eles sabem o que fizeram de errado e principalmente a gestão do clube, né? Porque abandonou a equipe sem um comando para decisões que tinham nesse início de ano, né? Perdeu a Supercopa e perdeu a Recopa. Equipe de arbitragem premiada. Simão, como foi o Jesus Valenzuela hoje? Muito boa atuação do Jesus Valenzuela. Esteve em cima da jogada, deu uma lei da vantagem maravilhosa, depois apresentou o cartão para o Barbosa, não influenciou no resultado do jogo e é um árbitro que hoje é uma realidade, é um dos principais árbitros da Conmebol. A arbitragem toda está de parabéns. Olha só, o John Textor, dono da SAF do Botafogo, nesse momento está no palco. Você vê aí a taça da Conmebol, ao lado do Alejandro Domingues. O Botafogo vai ganhar aí $900 mil pela participação na competição. E se a gente tinha curiosidade de saber como o Textor seria recebido e tal, o estádio está vazio, né? Deixa eu até olhar de novo aqui. Já quase não tem mais torcedor do Botafogo para premiação, então também a gente não vai conhecer agora qual seria a reação da torcida com o Textor. E agora está liberado para que os jogadores do Botafogo se encaminhem em direção ao palco. Você está vendo ali o Patrick de Paula, que retornou de empréstimo, Jair. Só 2 jogos pelo Glorioso. Ninguém está com a cara de felicidade, obviamente. Tem que ser assim. Aparece na sua imagem também o Alex Telles, um dos grandes jogadores do time mantido em relação ao ano passado. O Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, está ali também entregando medalhas para os jogadores. Legal que o Racing fez aquele corredor, né? Lá na Espanha falam pasticho, acho que na Argentina falam assim também, né? Que é aquele corredor que se aplaude, né? Homenageando o outro time, no caso o time derrotado. Vem também o Léo Link, o John. É difícil você buscar alguma coisa positiva com 2 jogos muito ruins. E é claro que quando você faz um jogo ruim, é muito atacado, né? Você é muito dominado, quem aparece mais é o goleiro. Mas o John, né, que foi muito acionado, ele fez bons jogos. Olha o Milito aí. Olha o Diego Milito aí. Presidente do Racing. Milito jogou muita bola. Aquele time do Mourinho da Inter, campeão na temporada 9 e 10, de tudo, né? Da Copa Itália, da Série A e da Liga dos Campeões. Mas jogava uma enormidade o Diego Milito, que encerrou a carreira de jogador no Racing mesmo. Tá em forma o Milito. Atacante canhoto. Foi lá cumprimentando um por um. E aí você quer ver mais uma vez o Alejandro Domingues. O Racing erguerá a taça daqui a pouquinho da Conmebol Recopa. E na sequência tem o linha de passe, mesa redonda. Com o William Tavares, com os nossos comentaristas aqui do estádio. O Paulo Calçade tem também as entrevistas. Vai falar o Cláudio Caçapa, a Roberta Barroso está de olho. O Botafogo tem novo técnico. Renato Paiva foi anunciado, já esteve no estádio hoje. O Gustavo Costas é o primeiro. É claro, vem aí. Aqui o presidente da Federação da Argentina. A sua 3ª frustração nesse ano. Supercopa, perdendo para o Flamengo. Campeonato Carioca, não sei se chega a ser uma frustração, mas fora, inclusive, da disputa, onde ele é o atual campeão, né? Não queria isso, mas é o atual campeão. Está fora da disputa também. E agora perde a Recopa Sul-Americana.
Vamos ver o que vai ser do Botafogo de março para frente. Até agora, uma grande decepção, uma grande frustração para o seu torcedor. E a gente vai debater, conversar aqui sobre esse Botafogo, que inclusive já tem novo treinador. Agora apareceu o treinador e é Renato Paiva. Sim, aquele mesmo que treinou o Bahia há um tempo atrás. A gente vai discutir esse assunto também no Linha de Passe, que tem o Jean Oddi, o Mário Marra, tem o Vitor Birner e também o Fernando Campos. A gente já tinha visto o trailer, né? E o filme não mudou nada com relação ao trailer, né, Jean Oddi? Nenhuma surpresa. Tudo bem? Pois é, tudo bom, Elian? Boa noite a você, boa noite a todos. Como você bem disse, deu a lógica. Acho que era o que todo mundo estava esperando. Para mim, pelo menos, era o que eu estava esperando antes das duas decisões e era o que eu estava esperando antes do jogo de hoje, né? A gente até falou isso ao final da partida da semana passada, porque, na verdade, as mensagens que os dois clubes passaram para os seus jogadores, para os seus torcedores, para os seus treinadores, eram completamente diferentes. A temporada começou com o Racing olhando para essa taça que a gente está vendo aí, né? O Racing ansiava esse título, tinha o desejo de ganhar essa taça mais do que tudo até o dia de hoje. Agora sim vai começar a olhar para outros objetivos. O Botafogo, a mensagem que foi inclusive verbalizada pelo seu proprietário, pelo John Textor, é que praticamente nada valia até o início do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem que discordar. Eu acho que é óbvio que o Campeonato Brasileiro vale muito mais, é óbvio que a Libertadores vale muito mais, que a Copa do Brasil vale muito mais, mas o Botafogo não podia ter tratado como tratou a disputa de 3 troféus até aqui, né? E foram 3 troféus que o Botafogo, vamos falar a verdade, ele nem disputou. Ele nem entrou na briga da Supercopa contra o Flamengo, ele não entrou na briga da Recopa contra o Racing e nem entrou na briga no Campeonato Estadual. Cara, nós estamos falando do campeão sul-americano e do campeão brasileiro. Então, por maior que seja a gratidão do torcedor do Botafogo, e ela tem que ser enorme em relação ao John Textor e tudo que ele fez, é preciso concordar, é preciso admitir que a maneira como o clube tratou, e muito por conta do seu proprietário, a maneira como o clube tratou esse início de temporada é uma maneira inaceitável, por mais que todos esses títulos que o Botafogo perdeu valham muito menos do que aquilo que vem pela frente. É inadmissível a forma, você foi bem aí, hein? A forma como o Botafogo encarou esses desafios em campo mesmo, né? Porque, vamos lembrar aqui, né, Marra? Sim. O Flamengo passeou naquele 3x1 do Supercopa. Sim, sim. Flamengo... O Botafogo sai com a sensação daquele jogo de que, olha, que bom que foi só 3x1. O Botafogo, nesse confronto da Recopa, ele sai com a sensação, fala, que bom que foi só 4x0 no agregado. Porque daqui a pouco a gente vai mostrar os números, inclusive, dos 180 minutos. O Botafogo deu um chute no alvo. 180 minutos, o Botafogo deu um chute no alvo. 2? Temos o segundo? 2. Eu recebi aqui uma tela dizendo que foram 2. Foi um chute no alvo. Então, assim, o Botafogo sai das decisões, aquela coisa, aquela aura, aquela coisa do Botafogo de luta, de resiliência e de superação em vários momentos do ano passado, em várias decisões, elas ficaram realmente no passado. O Botafogo foi uma presa fácil em tudo que ele disputou nesse ano, por enquanto, Mário Marra. E aí, né, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros, boa noite também aos fãs de esporte. Aí dá uma frustração no torcedor, porque o torcedor, ele não tem um interruptor em que ele possa acessar e falar, não, Textor falou que eu vou torcer a partir de abril. E a partir de abril é que está valendo. Não tem jeito, porque ele torce o Botafogo muito antes do Textor. Sim. Muito antes do Textor existir, inclusive. O Botafogo é mais antigo, é mais glorioso. Então, assim, não tem como. Isso é o tipo de coisa que, assim, não existe. O torcedor, ele tem um compromisso, por mais que ele não queira, ele tem um compromisso. Ele não aguenta não torcer. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente tem que extrair do confronto de hoje. O Racing se faz futebol com dinheiro. E o Botafogo, na temporada passada, fez um belo futebol e deu aula de futebol com dinheiro. Porque o Arthur Jorge chega no segundo, terceiro jogo da Libertadores. Não dá para falar que o Arthur Jorge tenha planejado todo o trabalho. Mas se faz futebol com planejamento. Essa é a saída para os mortais. Porque nem todo mundo tem condição de ter um grande investidor. E para esse torcedor, que é a maioria, o Racing dá um exemplo muito legal. O Racing
Na final do ano passado, ele joga contra um dos principais times do futebol brasileiro naquele momento. O Corinthians venceu 9 jogos em sequência na reta final do Campeonato Brasileiro. O Racing ganha do Corinthians. Era uma final de Copa Sul-Americana. Não era o melhor Cruzeiro de todos os tempos, mas era uma final. E o Racing ganhou do Cruzeiro. E tirou o Atlético Paranaense. É bom que se diga Antes, dos dois também. um pouco. Que também está longe de ser o melhor Atlético Paranaense, mas é mais um brasileiro na conta. E agora o Racing ganha os 2 jogos do Botafogo. Ganha do campeão brasileiro e ganha do campeão da Libertadores, dentro e fora de casa. Na casa do campeão da Libertadores. Com planejamento, com um plano diferente. O Racing não tem condição de chegar no Burnley, que tinha saído da Premier League, mas o Vitinho jogou a Premier League, e depois ele cai para a Championship, e de contratar um lateral direito a peso de ouro. Sim. O Racing não tem condição de trazer um Alex Telles, não tem condição de trazer Igor Jesus, jogadores que chegaram e que escreveram uma nova história para o Botafogo. O Racing tem condição de observar o que acontece no Defensa e Justiça, o que acontece no União de Santa Fé. E ele busca jogadores no São Lourenço, que é também um clube grande, mas que o Rojas não estava sendo aproveitado há algum tempo. O Racing vê o que dá para fazer e, especialmente, teve mudança política. Saiu o Vitor Blanco, inclusive era aniversário dele ontem, e vem hoje um Milito levantar a taça no dia, daqui a 7 minutos, do aniversário do técnico que o Milito deixou, o Gustavo Costas. Aniversário dele hoje. Ninguém comemora mais, porque ele tem tudo a ver com a história do clube. O Racing dá um grande recado. É possível fazer futebol sem dinheiro. É possível mesmo. Sem dinheiro não, sem um padrinho. Sem tanta verba, vamos colocar assim, né? Com uma verba mais limitada, né? Vitor Birner, passando para você, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o seu número dos 2 chutes no alvo, porque o Matheus Carreira me manda uma tela aqui dizendo que foram 2 agora. Eu tinha uma informação de 1, mas foram 2. Eu lembro... Eu confio mais na informação dele que na minha. Eu também, por isso que... Não, eu vou na do Matheus. O Matheus falou 2. Perfeito. Acho que foi o que você recebeu aí também, né? Do Matheus? Não, para mim ele não mandou. Não. Ele mandou aqui para mim como 2, eu vou com ele. Privilégio seu. Eu vou com ele nessa. Exatamente. É mimimi, tradicional. Viu? Vamos falar desse Botafogo, Vitor Birner, que perdeu mais uma. E você tem uma visão um pouquinho diferente, porque a gente olha para o Textor e a gente fala, bom, tudo que ele falou... A forma como agiu, a forma como foi conduzida a administração do Botafogo nesse período e a gente aponta para o Textor. Você pensa um pouquinho diferente disso, não é? Boa noite, William. Boa noite, Jean, Marra, Donan. Boa noite às fãs do esporte. Não, eu penso exatamente nisso. Não, você falou para mim antes... Você pode provocar. Você não faz isso antes do programa? Eu também faço. Você falou para mim que tem os jogadores na história, né? Não, tem, mas é óbvio que se o Botafogo tivesse um técnico capaz, competente, com os jogadores que restaram depois do desmanche feito no elenco, o jogo teria sido muito mais competitivo. A disputa do Botafogo chutou essas 2 bolas na direção de um cara que faz o time jogar um jogo que não é complexo, que não é um jogo espetacular, mas é um jogo correto. Ok, bem treinadinho ali, com jogadores muito comprometidos, enquanto o Racing, como dizia o Jean, queria muito esse título, o Botafogo largou a temporada no começo, como verbalizou o seu presidente, o seu dono, né? O dono da SAF do Botafogo, e no final das contas não houve uma disputa muito difícil para o Racing, né? Se a gente fosse pensar azar, sorte, essas coisas que são do jogo, o Racing teve mais azar que o Botafogo. Poderia ter vencido com uma vantagem maior. Já no primeiro tempo do jogo.